Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje, eu recebo aqui no estúdio o economista Francisco Villa. Ele é consultor da Sociedade Rural Brasileira e a gente vai falar a respeito das perspectivas do agro, do mercado, da visão internacional, tá imperdível. No quadro Ideia Sustentável, nós vamos conhecer um projeto que ensina moradores de rua a produzir alimentos orgânicos como forma de inclusão social. O Ação Sustentável começa agora. E hoje eu recebo aqui o meu amigo, economista Francisco Villa, consultor da Sociedade Rural Brasileira. E, gente, o Villa, ele é aquele cara que todo mundo consulta, ele não é consultor da Sociedade Rural Brasileira, ele é aquele cara que quando a gente tem alguma dúvida, a gente fala, Villa, ajuda? Bem-vindo, Villa, ao Ação Sustentável. Muito obrigado pelo convite e pelo elogio. Olha só, e ele, né, como a gente está aí em momentos de conversar a respeito da imagem do Brasil lá fora, o que está acontecendo com a imagem do Brasil lá fora, por que a gente faz tanta diferença, principalmente com a nossa sustentabilidade, com o nosso trato com a agricultura brasileira e que a nossa imagem está tão ruim. Aí eu trouxe ele, que é alemão, né, para me dizer o que está acontecendo com essa nossa visão, não só da porteira para fora, mas da fronteira para fora. O que está acontecendo, na sua opinião, Villa? Bom, como sempre, acontecem várias coisas ao mesmo tempo, mas é para lembrar uma sabedoria antiga. O ponto de vista é a visão de um ponto. Não é verdade que a imagem do Brasil lá fora é tão negativa como se propaga aqui. Porque é o seguinte, então, depende que tipo de mídia você consulta, que tipo de jornal, então, o Guardian lá na Inglaterra, que a gente conhece muito bem, mas eu que, por natureza e por obrigação, leio os jornais da Alemanha, de Portugal, da França e da Inglaterra. E aqui eu vejo que no dia a dia não tem esta percepção negativa que nós sempre achamos que o mundo lá fora tem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa não é tão ruim assim, na sua opinião? Não, absolutamente não. Que bom. Porque tem alguns mídias, né? Porque a gente sabe exatamente quando o rabo então abana com o cachorro, então vai na manchete. Quando o cachorro faz isso, então não tem novidade. E tem uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar. O que a gente quer na vida? Em primeiro lugar, quer vender o que nós temos para vender. Queremos colocar o produto brasileiro no mercado externo. Isso. E depois, se as pessoas ainda gostam da gente, melhor ainda. Ótimo. Mas entre as duas coisas, se fizer aqui uma pesquisa da população, 99% dizem, não, eu quero vender. Agora, vamos olhar os últimos 10, 15, 20 anos. Cada ano, o Brasil vende entre 10% e 20% de grãos e de carne a mais. O que mais que você quer? Os outros estão encolhendo, então aqui nós estamos crescendo. Então, enquanto nós produzimos cada ano mais, enquanto nós vendemos cada ano mais lá fora, então tanto faz o que eles falam da gente. Falem bem ou falem mal, mas comprem meu produto. Eles compram. E por que compram? Não porque o brasileiro é simpático. Em primeiro lugar, ele é simpático. Se você perguntar 10 nacionalidades dos Estados Unidos, do Canadá, na Europa, vão dizer o brasileiro é simpático. Os detalhes eles não sabem. Depois vem a Amazônia, depois vem outras coisas que estão lendo o futebol, etc. Tá. Mas, em princípio, o brasileiro é simpático. Então, nós temos produtos para vender que eles querem e precisam comprar. Segundo, eles acham que o Brasil é um país simpático. Então, o resto não é tão importante que nós estamos achando que deveríamos aqui fazer a comunicação mais proativa, etc. E tal. Não vai acontecer porque não é propaganda que vai matar as vozes negativas que comercialmente aproveitam, digamos, de situações negativas. Tem um acidente aqui, eu podia contar aqui
durante 30 minutos casos de carne fraca da Irlanda, da Bélgica, do leite da Holanda, etc. Lá tem também. Né? Então a gente As não coisas precisa... que acontecem Isso. aqui também acontecem lá. Acontecem lá, em outra escala, também o Brasil é um continente, não é a Bélgica, né? É 100 vezes a Bélgica. Então tem direito a 100 vezes ter mais problemas, mas também tem a vantagem de ter 100 vezes mais território para produtos para plantar, vender. produto para Isso. vender Então, e tudo isso. não esqueça que tudo está muito bem, porque não existe nenhum país que tem terra, água, sol e gente. Pessoas com Sim. vocação para agropecuária, Sim. pessoas com vocação para produção. O Canadá tem quase o tamanho do Brasil, mas tem 40 milhões de habitantes. E está na neve lá. E tem um pouco de neve, ainda bem, porque está bem agradável. Mas, consumidores. Então, aqui, de 220, 230 milhões, que ninguém sabe exatamente quantos são, então, são bocas que vão comer todos os dias. 80% da nossa produção vai para o mercado interno, né? A e gente vende aqui no Brasil. No Uruguai, na carne, 20% é o mercado interno, 80% é exportação. Então, aqui, tudo é muito mais fácil, muito mais equilibrado, muito melhor, que não significa que temos 2 ou 3 coisas que podem ser melhoradas. Não, tudo pode ser melhorado. A gente tem que olhar com autocrítica, na verdade, para o Brasil, principalmente com relação a coisas que nós podemos resolver, e eu não vou cansar de bater. Regularização fundiária na Amazônia vai fazer com que incêndios e desmatamentos irregulares diminuam quase a nível zero, porque o sujeito cuida da sua área. Quando a área não tem título, isso acaba ficando... E esse continente, esse Brasil continental, acaba atrapalhando um pouco esse processo. Sim. O que faz um economista alemão vir trabalhar com esse amor que a gente vê que você tem pelo Brasil? Você, quando você estava falando aqui, você falou nosso produto, a nossa carne, o nosso... Você se considera brasileiro de coração? Considero. Em primeiro lugar, eu sou um cidadão global porque trabalhei e vivi em 8 países. Então, onde você vai, você veste a roupa. Se tem neve no Canadá, eu vou com um agasalho diferente. Se vou na África, no deserto e tal, então eu tiro a roupa, vou só com uma caseta. Então, quando você vai no país, então para você aproveitar e se movimentar melhor, então é recomendável que você se identifica com a situação que você encontra no país. Outra coisa é o seguinte, eu já tive aqui nos anos 70, porque o governo alemão estava fazendo um projeto juntamente com o governo de Minas Gerais, então eu estava lá organizando esse projeto. E no fim dos anos 70, então eu fiz uma análise econômica, macroeconômica, e vi que vem chumbo, que vocês depois chamam isso a década perdida. Aí eu saí, eu voltei para a Europa, trabalhei para o Banco Mundial e em outros países. Previu o problema exatamente. A gente resolve o problema que a gente arruma, não dos outros. Tá. Mas sempre com o olhar que um dia, quando então tiver sol, eu volto. Isso aconteceu com o Plano Real, eu voltei em 95 e consegui viver e conviver com toda essa modernização que houve entre 95 e 2005, mais ou menos. Depois, novamente, teve uma pequena crise. E aí, nessa altura, eu vi o que hoje as pessoas esquecem, né? Nos anos 70, você falou isso hoje lá na sua palestra, nos anos 70, então o Brasil era importador de comida, agora é exportador. E em 90 ainda se importava mais carne bovina do que se exportava. Então eu cheguei exatamente no momento onde então foram criadas as condições no campo e no pasto e na genética para começar a exportar. E aí eu vi que a cadeia produtiva, em grande parte, e o produtor, especificamente, não estavam preparados para os desafios de um produto internacional, de um produto de marca. Então, você tem que ter produtividade, você tem que ter sanidade, você tem que ter marca, você tem que ter gestão, você tem que gerenciar o financiamento ao longo de cadeia. Então, isto era um convite para alguém que já tinha uma certa
experiência para não dizer a idade, né? Então podia dedicar um pouco do meu tempo para estudar modelos de gestão para fazendas da pecuária. Muito bacana, porque veja você que a visão de quem foi para fora, veio para cá, saiu na crise e voltou com outros olhos, é uma visão técnica que não é apaixonada e que consegue ter um senso crítico de dizer temos que melhorar isso para a gente ser um produto internacional. Tá muito interessante, a gente já volta com essa conversa, Vila, porque agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. No É Verdade de hoje, um assunto muito sério, que é a mudança de posicionamento dos tribunais. É verdade que um tribunal pode pensar de uma forma, decidir questões jurídicas de uma forma e depois mudar esse entendimento? A resposta vem no segundo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua a entrevista com o economista Francisco Vila. É já que a gente volta. De volta com o Ação Sustentável. No primeiro bloco aqui do programa, nós deixamos em aberto a questão da mudança de posicionamento dos tribunais. É uma questão importantíssima que de fato está acontecendo. A pergunta é verdade que um tribunal pode ter um entendimento a respeito de uma questão e depois mudar esse entendimento? E sim, é verdade, é o que vem acontecendo aqui no estado de São Paulo por conta de decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Vamos explicar. Vou pegar um assunto que é um tema recorrente, revisão de termos de ajustamento de conduta. A legislação hoje diz que os termos de ajustamento de conduta têm que ser revistos de acordo com a nova lei. A lei anterior exigia um tipo de regularização ambiental e a lei atual exige outro tipo de regularização. E está escrito na lei que quem assinou de acordo com a lei anterior algum tipo de ajustamento com o órgão ambiental, com o Ministério Público, poderia pedir a esse órgão e rever esse TAC, né? Rever esse termo de ajustamento de conduta para de acordo com a nova lei. E o tribunal aqui de São Paulo, o Tribunal de Justiça, vinha decidindo reiteradamente, de acordo com a lei, que os TACs, onde houve revisão, onde houve pedido de revisão, poderiam ser revistos. Isso acontecia até se fazer o pedido à terceira instância, o recurso à terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça havia entendido em algumas vezes que este TAC não poderia ser revisto se ele estivesse numa ação judicial, porque ele já estava sendo questionado juridicamente e a lei não podia retroagir para fazer algum tipo de efeito nesse TAC. E, infelizmente, nós tivemos agora situações recentes do Tribunal de Justiça de São Paulo revendo as suas decisões e dizendo que, como o Superior Tribunal de Justiça entende de forma diversa, o Tribunal de Justiça, que é a segunda instância de São Paulo, está mudando seu entendimento e está parando de rever os TACs. É um retrocesso jurídico, é insegurança para o produtor, mas infelizmente é verdade. Se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você anda ouvindo por aí é verdade, manda sua dúvida aqui pra gente. É só mandar para o nosso WhatsApp, que é o 11 94258 9183, ou você pode entrar em contato direto com a nossa produção pelo telefone no 3131 3719, o código é 11 também. Vamos agora ao Ideia Sustentável. Um projeto em São Paulo ensina moradores de rua a produzir alimentos orgânicos, uma forma de ajudar esse público a se recolocar no mercado de trabalho. Olha só. Aqui a gente plantou couve-flor, também teve o alface liso, o alface americano, a cenoura, a rabanete, plantamos bastante. Vitor Jesus tem 19 anos. E viveu em abrigos desde pequeno. Quando se tornou maior de idade, chegou até a morar na rua. Até que em uma sexta-feira, na Praça da Sé, no centro de São Paulo, foi apresentado um projeto que mudaria completamente a vida dele. A Horta Social Urbana oferece um curso de agroecologia para moradores de rua. E o objetivo é capacitar esse público para a produção de alimentos orgânicos. Tudo isso em uma plantação no meio da maior metrópole do país. A primeira vez que você pisou aqui nessa terra, como é que foi para você? Foi maravilhoso, né? Meus olhos até encheram de água.
É que eu vi essa horta gigante, nossa, gente, sempre sonhava, né, em pisar numa horta assim, né? Tá trabalhando, fazendo todo o manejo aqui, né? O curso foi criado por uma ONG, a Arca, neste terreno cedido por uma empresa de eventos na Zona Sul de São Paulo. Após os 3 meses que as turmas passam, elas são ensinadas todos os processos de plantio, de como que você tira uma hortaliça, como que você prepara bem o solo, e não só essa parte, mas também a questão da relação humana entre eles. Após a colheita feita, a gente destina parte da doação para o centro de acolhimento. A organização quer ampliar agora o projeto e ocupar espaços ociosos da cidade com mais hortas. O requisito básico para participar é ser morador de um albergue. Em 2 anos, 75 pessoas se formaram neste projeto. E muitas delas conseguiram emprego depois, não necessariamente na área de agricultura. O Vitor, por exemplo, conseguiu trabalho em um banco. Só que a paixão dele pela terra, claro, continua. É uma maravilha, né? Que ali você mexendo com a terra, você acaba entrando nessa terapia, né? Você acaba esquecendo tudo, né? Todas as coisas ruins. Você esquece todos os seus problemas, né? Que você fica focado ali. Isso é uma maravilha. E nós continuamos aqui a conversa com o meu amigo economista Francisco Villa, consultor da Sociedade Rural Brasileira e consultor de todos nós. Quando a gente tem dúvida, a gente corre para o Villa e fala: Villa, o que vai rolar? Como é que vai sair dessa crise? E você é um apaixonado pelo setor, né? Sou. Um economista apaixonado pelo agro. Em primeiro lugar, eu sou pequeno produtor no sul da Alemanha de leite. Então, olha só, eu não sabia dessa parte. Sim, tenho isso. Então, não se pode meter numa área onde você não... Pelo menos eu sei distinguir a vaca e cavalo. Então, já tenho o curso básico. Muito bem. E outra coisa, então eu... Primeiro, gosto da natureza, né? Então isso é uma coisa muito importante, mas eu não estou apaixonado pelo boi, eu estou apaixonado pelo processo de produção de comida que envolve solo, pasto, máquinas, pessoas, bancos, animais e o governo também. Cadeia produtiva Exato. toda. Então, isso é uma coisa tão complexa para alguém que gosta. O economista é diferente de um gestor, também sou gestor, mas o economista gosta de visão sistêmica. E isto, só para lembrar os amigos produtores, então, o lucro na pecuária não é na compra e não é na venda. O lucro é sistêmico. No processo e com as pessoas, e aqui nós estamos entrando no grande desafio da agropecuária, tanto da agricultura como da pecuária, que é a gestão de pessoas e a incorporação da inteligência gerencial das mulheres do negócio. Que estão fortíssimas. As mulheres do agro, esse último congresso teve aí 3 mil mulheres inscritas, e todas com uma visão muito inovadora, é muito gratificante a gente ver isso. Como é que você vê essa saída do Brasil de um período de crise? E agora eu vou falar com o economista na essência, né? Nós estamos agora com juros baixos, uma Selic que era de 14, veio para 6,5, veio para 6, está caindo, inflação em baixa, juros em baixa. Você acha que isso é uma febre, é uma coisa que vai passar rápido, ou que realmente é uma mudança na tendência brasileira e que, junto com essa economia, o agro vai para cima, vai prosperar, ou que a gente ainda precisa de muita maturidade para agregar esses valores no processo, tornar os nossos produtos globais? Está faltando isso ainda. Vai acompanhar a economia e o agro? Não é o agro que vai a reboque da economia. A economia vai a reboque do agro. Eu não gostaria de comprar ações de empresas que produzem máquinas, que produzem carros, que produzem geladeiras. Então, eu compraria ações de empresas que, direta e indiretamente, estão envolvidas, digamos, na produção das 4 Fs lá da agricultura, que é a comida, que são florestas, que são energias, etc. E tal. Então, mas tem um problema.
O problema é o seguinte, o salto tecnológico insano que nós vamos viver nos próximos 3, 4, 5 anos. Por que insano? Insano porque ele exige dos técnicos, dos empresários, dos técnicos e dos funcionários nas fazendas capacidades para os quais eles não foram preparados, nem na educação, nem na formação profissional. E de repente esse negócio vai chegar... Não, ele chega, que nem as nuvens nos anos 80. Sim, e chegaram. Então, naturalmente, isto tem como resultado o quê? Hoje, 1% dos 5 milhões de produtores rurais produzem a metade dos alimentos. 1%. 1% produz a metade dos alimentos produzidos no Brasil. Sim. 10%. Assustador. 10% dos 5 milhões, que são meio milhão, produzem 85%. Se 5% utilizassem as tecnologias e modelos de gestão de 1%, 5% de 5 milhões, que são 250 milhões de produtores, iam produzir toda a comida para o Brasil e para o mundo. Não vai acontecer tão rapidamente. 250 mil produtores. Exatamente. E nós temos 500 milhões. 5 milhões. Pronto. Então, o que nós vamos fazer com os outros? Que nós não vamos conseguem fazer? se Exato. inserir. Nossa, e que difícil. A tecnologia obriga para gestão mais racional dos processos produtivos. E quem não tem capacidade ou não tem vontade, ou não tem um filho que ele consiga trazer para dentro do seu negócio, vai ficar fora da viagem. Por conta de uma alienação tecnológica, efetivamente. Sim, não é porque culpa ele não dá de para ninguém, concorrer. não é culpa de ninguém, não é culpa do governo, não é culpa do mundo, não é... É isso, nós queremos todo dia um smartphone melhor, então, e a agricultura também vai querer todo dia aquelas coisas que a gente viu lá, os tratores autônomos, os sistemas interligados, etc. Só os jovens, isto mais uma vez lembrando os produtores mais ou menos da minha geração que trabalharam muito, que fizeram tudo que nós temos hoje, mas que não têm aptidão de diariamente passar 3, 4 horas nesses aplicativos, tem que trazer jovens. E esse jovem, por que não? Poderia até ser o filho, ou melhor ainda, a filha, porque a filha tem uma personalidade multitalento. Ela pode fazer administração, ela pode fazer gestão do pessoal, e hoje, com o aplicativo, ela pode andar com o trator à distância, então não precisa mais a força que antigamente a minha geração precisava para produzir. Então, estes são... Mas, novamente, voltando para o otimismo da abertura. Então, o mundo precisa do produto que o Brasil é capaz de oferecer. Então, no macro, a imagem é positiva. No micro, cada um tem que fazer a sua parte para não ficar excluída dessa viagem. No macro, eu faço a leitura seguinte, advogado não é bom com número, eu estou falando com um economista, sim, gente, eu estou aqui em maus lençóis. Mas a leitura que eu faço é exatamente a leitura de um mundo que tem 7,7 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas, que precisam comer, sim, que precisam se alimentar com uma expectativa de vida hoje, o dobro da expectativa de vida praticamente que era de 40 anos atrás, e que tem no Brasil uma possibilidade de expansão de território plantado sem desmatamento, que são as nossas pastagens degradadas que precisam... Pessoal, a gente produz em 8% do território brasileiro. Tudo que nós produzimos de grão, de plantio de agricultura é em 8%. Nós temos 23% de pastagens que tem uma tecnologia aí pequena, né? Que a gente está hoje com... Não tem 2 bois por hectare na nossa... Se a gente conseguir colocar 2, a gente diminui a área plantada, diminui a área de pasto, aumenta a possibilidade de área plantada e consegue matar a fome do mundo. Mas a gente, mesmo com todo esse mercado disponível, tem o desafio de, se não entrar nessa onda tecnológica, não vai dar certo. Tem aquele vô que fala, não vou conseguir passar o WhatsApp, meu neto me ensina.
isso está acontecendo na agricultura brasileira? Tá, mas nós temos que ver o seguinte, nós temos 170, 180 milhões de hectares de pasto. Sem nenhum milagre, nós podemos reduzir isso à metade. Então, sobram com 70, pouca tecnologia. 80, com pouca tecnologia. Só colocar mais um animal em cima do mesmo hectare onde ele já está. 1,3, vamos para 2, como você sugeriu. Muito bem. Com isso, sobra mais do que toda a agricultura brasileira ocupa neste momento. A agricultura ocupa entre 70 e 80 milhões de hectares, ou se calcula como quiser, e ela tem espaço para mais 15 milhões de hectares. Mas com isso ela vai aumentar 30%, 40% a produção, porque você vai colocar... tecnologia. Exato. Mais um andar, até ter um prédio com 5 andares, quando você quer usar a imagem da pecuária, em vez de 1,3, vai para 2, vai para 3. Tem amigos que têm 15 animais por cima do hectare. Então, se nós tivéssemos essa tendência, temos que vender carne para a Lua e para o Marte, porque não tem gente suficiente aqui. Não tem gente para comer. Tá. Que coisa apaixonante a gente fazer essa análise de projeção e quanto desafio, né, Vila? Mas os desafios nós podemos resolver. O canadense não pode arrumar solo, não tem. Não. Aqui tem tudo que nós precisamos. Os desafios, as barreiras que nós temos, infraestrutura, burocracia, tudo isso com um pouco de paciência, um pouco de organização. Um pouquinho de política nós pública. Nós resolvemos. Todos os problemas que nós temos, nós podemos resolver. E os outros que têm os problemas, não podem. Então, nós estamos aqui na frente da boiada. É a vantagem brasileira. Bem, nós vamos para mais um intervalinho. Na volta, continua a conversa com o economista Francisco Vila, que vocês viram que tem uma visão bacana. Vou explorar ele mais um pouquinho. Consultor da SRB. A gente volta já, não saia daí. De volta com a Ação Sustentável, estou recebendo o economista Francisco Vila, consultor da Sociedade Rural Brasileira, consultor de todos nós. Nessa visão que você traz para a gente de que a gente consegue resolver os nossos problemas aqui, de que são problemas sanáveis, solúveis e etc. Você acha que o mundo, nessa visão internacional, você morou em 8 países, consegue reconhecer esse potencial brasileiro e parte do que a gente sofre um pouquinho de retaliação lá fora é por conta do medo dessa expansão e dessa potencialidade? Bom, em primeiro lugar, ninguém vai se aproximar do Brasil porque gosta do Brasil, seja como país, seja como produtor, seja como população. As nações têm interesses, eles não têm emoção, né? Então, isso é a primeira coisa. Segunda, as pessoas compram os produtos daqui porque não podem comprar a mesma quantidade, mesma qualidade, nas mesmas circunstâncias, para o mesmo preço em outro lugar. Faz todo sentido. Tá. Uma visão jurídica, né? De pessoa jurídica, não de pessoa física. Isso, absolutamente. Não compra do Zé porque gosta do Zé. É tudo racional. Um dos pequenos problemas que o Brasil tem, poderia ter um pouco mais de racionalidade para ter menos esforço naquilo que está fazendo. Por exemplo, agora na Europa, nós tivemos 2 anos com secas acima, em temperaturas. Agora, em Munique, tinha 10 dias acima de 40 graus. Lá ninguém tem ar-condicionado, vocês podem imaginar as noites lá. Pronto. Então, isso significa que lá tem uma tendência de reduzir o nível de autoabastecimento com produção europeia, francesa, alemã, italiana, das coisas lá. Então, eles vão ter que comprar de algum lugar. Pode comprar da América Latina, pode comprar dos Estados Unidos, que também já estão um nível de quantidade, de produtividade que não está para expandir muito mais. Segunda coisa são as pessoas que são concorrentes. Então, o que o concorrente vai fazer? Nada, vai fazer uma barreirazinha aqui, uma barreirazinha lá, mas a força do mercado, porque você não precisa importar um carro, não precisa comprar mais sapatos, não precisa comprar cada ano um smartphone novo, mas você precisa comer uma vez por dia. Se você não tem a comida em casa, você tem que trazer a comida para fora. E o fora é América Latina. E aí, lembrando um número para pegar,
o tema do bloco anterior, né? E não é tudo só um mar de rosa. Na América Latina, nós temos 700 milhões de hectares de pasto. 700 milhões. 3 Gente, vezes é mais do demais. Brasil. É terra demais. É terra demais. Não tem Se boi aqui- para encher. Se aqui a gente ia ter que, criando em Isto. tudo que pode vender para a Lua, se a gente Isto. usa a América Latina Não. toda, não tem que vender para o Então, sistema solar essa inteiro. coisa que você falou é muito clara, nós temos que deixar isso claro para a imprensa aqui, que não seria inteligente para você desbravar mato. Porque custa, não tem asfalto, não tem comunicação. Então, você vai construir mais em cima daquele que já está sendo trabalhado, onde você tem as máquinas, onde você tem pessoal. Então, não faz nenhum sentido pensar na expansão horizontal, tudo vai ser vertical, fazer mais com menos. Isso E nós fazer com que as florestas valham em pé, porque esse povo todo tem que comer. Nós estamos expandindo a agricultura, mas a biodiversidade é importantíssima do ponto de vista farmacológico, cosmético, químico, e nós conseguimos juntar isso no Brasil, né? Mas aí eu penso que vai ter uma das poucas vantagens para a população com essa revolução tecnológica, é o seguinte: uma vez eu tive com o governador lá no Pará, ele me contou, 7 ou 8 anos atrás, tem 250 mil pessoas que entram no Pará cada ano. São pessoas que não têm casa, que não têm emprego. Então, se eles chegam para lá, eles vão fazer o quê? Não, então, 250 mil pessoas em uma cidade sem capacitação. Agora, eu acho, com as novas tecnologias, com uma gestão de políticas públicas inteligentes, de usar mais a educação à distância, você pode orientar as pessoas nos lugares onde eles estão para eles fazerem novas atividades ou inclusive para usar aqueles 70, 80, 90, 100 hectares que eles têm. Não, você tem que ver o seguinte: você está no meio da Amazônia e você tem um espaço de 100 hectares. Você só tem um amigo à sua frente, além das cobras, é a árvore. Então, você está vivendo num mar de árvores, você não aprecia a árvore como nós urbanos aqui, a gente fica feliz da vida quando tem uma rua arborizada. Lá não, a árvore é inimigo, né? Então, porque ela é hostil à tua evolução. Isso. Por isso, nós, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, os imigrantes que vieram, né, desmatamos isso aqui para criar condições urbanas e agrícolas para viver. Então, só que nunca houve uma comunicação, por isso eu acho que não tem que fazer comunicação para o mercado internacional, não tem que fazer comunicação para os urbanos, para veganos, cada um faz o que quer. Não tem que fazer comunicação educativa e orientadora para os 30, 40 milhões de brasileiros que parecem que não existem. Sim. Né? Nós falamos dos brasileiros, que são os nossos amigos produtores, que são das indústrias, que são os urbanos, mas tem 30, 40 milhões de brasileiros que a gente nem sabe que existem. E para esses, eu acho que a nova tecnologia oferece uma possibilidade de inclusão, enquanto a economia está no caminho da exclusão dos menos competentes. Dos menos competentes, em menos todos preparados. Os países, não só no Brasil, todos no Brasil. É um movimento global de exclusão tecnológica natural, porque eles ficam à margem. E no Brasil acaba sendo um pouco mais grave por conta das dimensões continentais que nós temos. Hoje nós temos ainda tribos que não foram acessadas pela civilização. E fica difícil a gente pensar nisso, né? E existem de fato. Qual é o limite de excluí-los de um desenvolvimento e de preservar essa cultura? Quer dizer, o Brasil também tem esses dilemas que a gente vai conversar daqui a pouco no próximo bloco sobre esses dilemas, falar um pouquinho de índio com você, que vai ser um desafio. Bem, mas a gente já volta com mais um pouquinho dessa conversa, porque agora a gente vai para um intervalo, não saia daí, nós voltamos já já. Estamos
Estamos de volta com a Ação Sustentável, recebendo o economista Francisco Villa, consultor da Sociedade Rural Brasileira. A gente está num papo muito bacana aqui, gente, sobre perspectivas. Porque o Brasil continental é tecnológico, inclusivo e às vezes que marginaliza também, ele é muito multifacetado, não é, Villa? A gente tem que ponderar. Nós temos ainda no Brasil alguns problemas relacionados até a isso, a comunidades, como a gente falou, que não tem nenhum contato com a civilização e que a gente romantiza um pouco. Você não acha que a gente romantiza um pouco a coisa do índio? Isto eu não sei, porque é o seguinte, o índio que vive lá há 1000 anos, ele eventualmente é mais equilibrado e mais feliz do que nós. Se nós trazemos ele metade no caminho, dando tênis e bicicleta e cigarro para ele, nós tiramos ele do seu equilíbrio, trazemos ele meio caminho em nossa direção e ele vai sofrer mais. Então, só se nós conseguirmos dar para ele o trato que nós achamos que deveríamos dar para os nossos filhos e netos, que nem damos para todos os brasileiros que merecem, mas agora falando do índio, talvez a gente podia trazer ele para um patamar onde ele poderia ter um outro tipo de felicidade. Mas eu, baseado na minha experiência na África, na Ásia, diria que tirar alguém do seu ninho para colocar num apartamento, né? Tirar, digamos, de uma sociedade que a gente nem sabe como funciona, para colocar nessa nossa realidade jurídica que nós temos exclusiva, aqui. Né? Que ela é bem exclusiva. Exclusiva, né? Os americanos, o presidente Obama disse 199, né? 1% da população tem a metade da riqueza e 99% tem a outra. E desses 99, tem uns 20 que não têm riqueza nenhuma. Então, nós temos que ver até que ponto nós não podemos deixar o índio, né? A maior parte dos índios que nós temos hoje já são semi-índios, né? Sim. E os semi-índios estão com o dobro do problema. Então, isso é um desafio que nós devemos resolver, porque tem uma orientação, porque, no fundo, eles moraram aqui antes de os europeus chegarem aqui. Né? São nossos nativos. Eu entendo que a gente precisa cuidar. O Brasil tem 600 terras indígenas demarcadas e homologadas. São 14% desse território imenso. Sim. E eu entendo que a gente precisa cuidar um pouco melhor, com mais responsabilidade. Mas eles não precisam mais terra, porque eles têm tanta terra que nem dá para usar nem para caça. Né? Nesse sentido que eu concordo. Terra infraestruturada com soluções culturais. Esse é o ponto. 14% de território nacional indígena, mas cadê o suporte? Sim, onde está esse suporte que necessitamos? Mas a parte do problema do índio, que nós temos aí as 600 terras indígenas, e a gente vai ter que saber o que fazer com isso. Se a gente traz esse índio para dentro, ou se a gente efetivamente fala, não, agora você... Esse semi-índio aí, a gente vai ter que fazer com que ele se insira nessa sociedade. Mas nessa perspectiva de um Brasil grande, que está totalmente tecnificando tudo, e como é que a gente compõe? Qual é a fórmula de um Brasil que tem território, água, solo, vocação, que tem possibilidade de exportação de produtos, que está aí todo voltado para uma nova tecnologia, que desenvolveu tecnologias de agricultura tropical que não tem em outro lugar do mundo? Como a gente faz política pública para fazer com que isso tudo seja usado no seu maior potencial? O que falta? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, hein, gente? Exatamente, mas nós estamos no Black Friday, então eu vendo pela metade. Isto foi uma conversa que eu já tive com 3 ministros. Eu tenho uma solução mágica. Opa! Que não custa dinheiro. Em ação sustentável, soluções mágicas. Olha aí, olha aí. Tá. Então é o seguinte, 48% dos empregados americanos hoje não vão estar nesse emprego daqui a 10 anos. Tá. Conforme a Embrapa, de anos atrás, eles diz dos 5 milhões de produtores rurais, 40%, ou seja, mais ou menos 2 e qualquer coisa milhões, vão deixar de produzir. Então,
Se eles não produzem, eles não têm fonte de renda. Se não têm fonte de renda, eles têm que ir para um lugar. Será que nós temos espaço na periferia dos metrópoles para receber mais 2 milhões, mais 2,6% vezes a família? São mais ou menos uns 8, 9 milhões de migrantes do interior para o urbano. Qual seria uma solução? A solução é o que todo mundo tenta fazer no mundo, é a fixação do homem na terra. Gente, esse assunto é tão antigo. Porque, exatamente, E está ninguém tão consegue antigo resolver. na Idade Média. Só que é o seguinte, lá o homem tem uma casinha, que não teria aqui na periferia em São Paulo. Sim. Segundo, ele tem uma vaca, ele tem 2 porcos, ele tem 20 galinhas. Ele tem uma hortinha. Tem uma horta. Então, Um pomar. ele só precisa de dinheiro para pagar a televisão e o médico. O que a gente faz? E se ele vier para a cidade, ele vai roubar o emprego daqueles que estão lá na cidade. Porque o produtor rural não tem medo do trabalho. Ele trabalha de 5 de manhã até as 9 da noite. Então, se ele vem para a cidade aqui, vai empurrar todo mundo para fora. Então, vamos ter um problema social aqui na cidade. Solução, como ele fica lá? Nós vamos transformar ele, $500 mil, cheque. Olá, gente, vou ter que pagar. Nós vamos transformar ele em produtor de água. Como? De que jeito? 700.500. Simples. Nós vamos mostrar para ele, dar as mudas, ele vai plantar árvores. Eu moro perto do parque aqui. Quando eu saio da casa e entro no parque, baixa 2 até 3 centímetros de temperatura. Se nós ocuparmos essas áreas onde ele nem tem os 20% legais que ele precisa, porque nem precisa, porque é tão pequeno, se ele vai plantar árvores lá, então nós vamos mudar o microclima para a mesma região em volta dele, no raio de 100 quilômetros, mais ou menos. Mas quem vai pagar isto? O Estado não tem dinheiro? Não. Os 60% dos produtores que vão sobreviver e que vão aumentar a sua produtividade através da melhoria do microclima e da água. Então, o que nós fazemos com isso? O cara está lá e ele, na verdade, só precisa de R$500 por mês. E, mais importante, ele precisa ter alguma coisa para fazer durante o dia. Porque a gente só sabe o valor do trabalho quando a gente não tem trabalho. Imagine ele, o dia inteiro você paga R$1.500 para ele, é mais do que ele precisa, ele fica lá o tempo todo vendo televisão. Então, ele vai ficar doente rapidamente. Então, isto resolve. Ele fica lá e não vai para a cidade. Resolve. Ele tem um sentido de vida, pode plantar e cuidar. De água. Exato, produtor de água. E ele melhora a situação para a agricultura e pecuária brasileira, porque baixa o clima. Você tem o melhor exemplo no Rio Grande do Sul, onde eles, ao longo do tempo, fizeram aqueles barragens, né? E você vai para lá, você não sabe se você está no interior ou você está no mar, e tanto tem, eles verificaram que baixou 2 graus. 2 graus na temperatura do microclima. Sem querer, porque foi por acaso. Eu vou escrever isso, viu, Vila? Vou escrever isso, vou dizer, ó, a ideia do Vila... Ai, não adianta falar com o economista. Não, sou economista, pô. Querido, muito obrigada. Muito obrigado também. Muito esclarecedor. Abre a cabeça da gente conversar com esse tipo de pessoa. Obrigada por você na Ação Sustentável, viu? Muito obrigado e até a próxima vez. Até a próxima vez. O Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo deste programa, é só acessar a nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal disponível no Google Play. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.